bem? Então hoje a gente conversa sobre aquele tipo de livro que a gente não quer largar, aquela trama super envolvente que a gente quer saber o que vai acontecer e nem percebe o tempo passar. Bem, eu separei alguns livros aqui, a maioria é de ficção, mas tem um que é de não ficção, mas é um livro diferente. Ele tem uma narrativa, mas já eu falo dele aqui com vocês. Para começar, eu vou falar do livro que realmente eu não consegui largar. Eu li esse livro aqui em uma tarde e eu acho que até você deve ter visto o filme dele ou lido O Menino do Pijama Listrado. Esse livro aqui eu li há bastante tempo, eu li em 2009, era um livro já assim muito comentado, a publicação dele é de 2006 e ele é do escritor irlandês John Boyne. E é o único livro que eu li desse escritor, tá? E a escrita dele é muito simples, mas completamente envolvente. Aqui, claro, né, como a gente vê no título, Menino do Pijama Listrado, a gente sabe que é uma história que vai envolver crianças. Acredito que a maior parte de vocês sabe o que acontece aqui nesse livro. Mas eu não vou falar muito dessa trama não, porque caso alguém veja esse vídeo e não saiba nada da história, vai atrapalhar completamente a experiência de leitura, tá? Então eu só vou falar o seguinte, a gente vai acompanhar um menino de 9 anos, tudo bem? E você fica extremamente preocupado com aquelas crianças. Então, assim, você quer saber o que vai acontecer, como que elas vão ficar. Então, assim, não dá para largar o livro. Eu lembro bem, assim, que eu estava num dia tranquilo, então eu peguei uma tarde e realmente só larguei o livro quando eu terminei. Vocês veem, ó, que a diagramação é super tranquila para ler. É um livro muito confortável, como eu já disse, a linguagem dele é muito simples, né? Uma escrita assim fácil, e é um livro que prende assim completamente a nossa atenção. E olha, gente, eu vou falar para vocês, faz tempo que eu não tenho uma experiência dessa com livro. Então, se você tem algum livro que você leu que realmente te prendeu, que você não conseguia largar de jeito nenhum, me deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tô procurando um livro assim que eu fique totalmente presa na história. Bom, o livro anterior é curtinho, não tem nem 200 páginas. E agora eu vou falar de um calhamaço, do Conde de Monte Cristo. Gente, eu nunca ouvi ninguém falar mal desse livro. Esse livro é realmente muito querido por muitas pessoas. Eu li nessa edição aqui da Clássico Zahar, tá? Só que essa aqui é a edição de bolso. E, gente, ela é uma gracinha, ela tá numa situação já um pouquinho mais complicada, porque faz um tempinho já que eu li, mas, assim, eu não recomendo, tá? Por quê? As folhas, não é questão de ser branca, tudo bem, folha branca, mas ela é meio transparente, entendeu? Então, assim, é chatinho, mas nem isso me atrapalhou pra eu querer saber tudo dessa história, saber o que ia acontecer, porque é uma trama repleta de acontecimentos, sabe? Eu acho que esse, aliás, é o grande mérito do Alexandre Dumas. Porque como na época, né, ele publicava em folhetim, né, então tinha sempre aquelas continuações, ele tinha que prender, né, o leitor para querer continuar lendo aquela história. E ele faz isso aqui, na minha opinião, com maestria. Não fica um texto chato, enrolado, sabe? Ele conseguiu criar um enredo realmente que prende a gente do início ao fim. Aqui o protagonista é o Edmond Dantes. Ele é um marinheiro, estava vivendo a vida dele, e ele é envolvido ali numa tramóia, enfim, numa trama que vai acabar mal e vai sobrar para ele, e aí ele vai ser preso injustamente. E na prisão, ele vai conhecer o Abade Faria, que na minha opinião é um dos personagens assim mais adoráveis de toda a literatura. Sabe aquele personagem que te ensina muito? É o caso do Abade Faria. E o Edmond Dantes aprendeu também grandes lições, claro, com ele, que ele pôde colocar em prática no decorrer de toda a sua vida. Então, o Abade Faria é um homem extremamente sábio, e ele mostra para o Edmond realmente vale a pena você estudar, porque isso é algo que ninguém pode tirar de você, né? O seu conhecimento. E o Edmond realmente vai carregar consigo essa lição. E aí, gente, vai acontecer muita coisa. Vocês veem, né, que é um livro grandinho, então acontece muita coisa. Essa história aqui, ela é repleta de episódios assim que envolvem traição, mas também tem episódios de amizade, de amor. Então, é aquela trama completa, sabe? É um novelão. Não é aquele livro assim psicológico, sabe, que vai fundo na personalidade dos personagens, não. É aquele livro que você vai se divertir lendo, vai te prender, e eu recomendo assim de olhos fechados, porque eu tive uma experiência realmente maravilhosa de leitura. Agora, eu cheguei no livro que eu comentei com vocês no comecinho, que ele não é de ficção, mas parece. Eu tô falando de A Sangue Frio, de Truman Capote. Esse livro tem uma escrita magistral. Eu acredito que se você não leu ainda, você já deve ter ouvido falar, porque o Capote realmente se destacou no mundo literário
com a publicação dessa história. Então aqui a gente vai conhecer uma literatura de não ficção, vamos falar assim. A gente está falando aqui de um jornalismo literário. Então o Capote foi até uma cidade onde tinha acontecido um brutal assassinato de uma família. E ele foi lá para reportar os fatos e acabou escrevendo esse livro aqui maravilhoso. Esse assassinato aconteceu em 1959. Aqui na contracapa a gente tem a família que foi assassinada e aqui os dois criminosos. E o Capote, ele mergulhou nessa história. Ele ficou escrevendo esse livro aqui durante 6 anos. Então, o livro foi publicado, na verdade, não foi o livro publicado primeiro. Na verdade, a primeira publicação foi na revista New Yorker e foi em 4 partes. Isso foi em 1965 e aí no ano seguinte é que veio realmente a publicação do livro. E esse é outro livro que eu nunca vi ninguém falar mal, porque o Capote envolve totalmente a gente, mesmo sendo um livro assim difícil, falando de um assassinato brutal, de uma família. Ele traça perfis psicológicos assim tão envolventes, a gente compreende a vida de cada um. Ele fez uma pesquisa muito grande, conversou com muitas pessoas e conseguiu criar aqui um relato fantástico que vai acompanhar toda a investigação até o momento final do julgamento e da execução da pena. Então, se você, como eu, não se interessa por True Crime, por exemplo, pode ir sem medo para essa leitura aqui, que eu tenho certeza que o Capote vai te conquistar. Você não vai conseguir largar esse livro. Bom, agora vamos falar de assassinatos realmente de ficção. Então, eu trouxe aqui um livro da Agatha Christie, que, na minha opinião, pelo menos do que eu li até agora, é o melhor dela, que é E Não Sobrou Nenhum. Esse livro é famosíssimo, né, gente? E tem motivo, realmente é uma trama muito envolvente. Eu não sou fã da Agatha Christie. Vocês sabem que aqui em casa é o Leonardo que é fã da Agatha, e eu de vez em quando pego um livro aqui da estante e leio alguma história dela. Mas esse daqui, realmente, eu tive uma experiência de leitura muito boa. É um livro que me prendeu. Eu queria saber o que estava acontecendo e quem estava fazendo tudo aquilo. Porque na história, há várias pessoas em uma ilha, numa casa, assim, totalmente isolada. Tá um tempo terrível, então eles não conseguem sair de lá. E aí começa a morrer gente. Pessoas começam a ser assassinadas. E quem é que fez aquilo? Isso pode ser uma pessoa que está ali no meio deles. Primeiro, claro, né, eles vão fazer uma busca. Pô, tem uma pessoa aqui que a gente não sabe quem é e tal. E depois eles vão vendo cadê essa pessoa. Então é um de nós, enfim. E eu gostei muito do final também. Da pessoa que está cometendo esses crimes, sabe? Eu acho que não ficou assim forçado. Porque tem algumas histórias que eu já li da Agatha que eu achei meio forçado, assim, sabe? Mas essa daqui não, eu achei realmente uma trama legal. Eu acho que ela realmente criou um enredo, assim, o final que convence. E que no meu caso, né, me surpreendeu, mas eu já vi algumas pessoas falando que descobriram, né, quem era o assassino. Então, eu acredito que é uma experiência de leitura muito legal. Para quem gosta de livros assim de mistério, que envolve assim um suspense, é um livro que você não vai perceber o tempo passar. Claro que eu recomendo bastante. Gente, eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem, né? Mas eu espero que você já tenha curtido o vídeo, se você chegou até aqui que você está gostando, né? E se inscreve aqui no canal para a gente continuar conversando sobre livros. Agora eu vou falar do livro mais recente que eu li. Acho que eu li esse livro ano passado, foi isso, ano passado. E ai, gente, que experiência maravilhosa de leitura. Eu não queria largar realmente esse livro, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Essa história aqui é super conhecida, só que eu não sabia, assim, detalhes da trama. Então, me surpreendeu, eu tive uma experiência maravilhosa. Mas mesmo que você saiba, né, a questão que envolve aqui o livro, de forma alguma vai atrapalhar a sua experiência de leitura, tá? Porque a escrita é muito legal, tem um aspecto psicológico também que eu gosto bastante, porque aqui a gente vai conhecer um homem que é meio assim misterioso, é um médico, né, o Dr. Jekyll, e aí ele vai deixar a sua herança para o Sr. Hyde, porque aqui, até o subtítulo né, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Ok. Só que isso assim, é muito estranho, porque esse Sr. Hyde é assim, uma pessoa odiosa. Assim, sabe, só de você olhar, você já fica meio assim, ai que homem estranho, sabe? Não passa uma coisa boa. Só que é a vontade, né, desse Dr. Jekyll, e aí vai acontecendo coisas estranhas. O advogado, que é amigo dele, que ele passou, né, essas orientações, começa a suspeitar, e aí ele vai sabendo de várias coisas e a gente vai ficando cada vez mais envolvido nessa história. Mas fora essa trama que é realmente interessante, que prende a gente porque tem um tom assim de mistério, o que eu gostei mais foi dessa questão psicológica que envolve o livro.
Tá aqui, ó, um livro curtinho que você pode ler em um dia, 2 dias. Eu acho que eu demorei mais um pouquinho, porque realmente eu quis saborear mais essa história, mas foi um livro assim que me prendeu muito e que quando eu terminei, nossa, eu saí recomendando para todo mundo, mas a maioria das pessoas na verdade já tinha lido. Vamos terminar então com o famosíssimo A Revolução dos Bichos de George Orwell. Gente, que livro, que ideia maravilhosa esse homem teve. Bom, você já deve ter ouvido falar, até lido, acredito. Aqui a gente tem uma fábula, uma sátira, vamos falar assim, dessa fazenda onde os animais vão se rebelar contra, né, o fazendeiro. E, gente, assim, é uma sátira perfeita do regime stalinista. A gente enxerga as críticas, a mensagem que ele está passando ali e fica até assustado assim, com algumas coisas e você fala, puxa, pior que isso aqui é verdade. Então, dentro dessa revolução, que a princípio seria boa para todos, todos seriam iguais ali, logo a gente vai ver durante a trama, a famosa frase, aliás, que acho que está até na contracapa, tá assim, ó, todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, é uma história que vai falar sobre a tirania, sobre o poder, de uma forma, assim, muito clara. Apesar de ser uma fábula, é uma história, assim, que vai tornar esse tema, essa reflexão, acessível a todos. Então, é um livro que prende muito você e faz você refletir demais. Uma leitura, assim, muito, muito legal, recomendadíssima. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas recomendações, desses livros que eu tive essa experiência de leitura maravilhosa. Não esqueçam de deixar recomendação de livros aqui que vocês adoraram e não queriam largar de jeito nenhum. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!